gente, tudo bem? Bom, fazia tempo que eu não postava aula aqui, né? Mas vim postar pra gente avançar no conteúdo porque a gente tá um pouquinho atrasado. Bom, na última aula que eu postei aqui, aí eu falei um pouquinho sobre o movimento feminista, porque a última aula foi sobre movimentos sociais. Eu vou dar nesse vídeo uma pincelada em vários movimentos sociais pra gente seguir a matéria nas aulas pelo Meet, ok? Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento negro, um pouquinho sobre o movimento LGBTQIA+, e um pouquinho sobre o movimento de luta pela terra, ok? Vamos lá, um compiladão nesse vídeo. Primeira coisa, o movimento negro. O movimento negro tem extrema importância no combate ao racismo. Eu já falei aí em outros vídeos do canal, e vocês podem inclusive procurar, que nós temos um racismo estrutural na sociedade brasileira. Ou seja, o racismo é parte das estruturas que fundamentaram a nossa sociedade. Ela se desenvolveu em cima de uma estrutura racista. Por quê? Desde o nosso começo, lá nos primeiros momentos da colonização do Brasil, de roubo da terra indígena, além desse roubo da terra indígena, a gente teve a busca dos africanos para virem trabalhar aqui como escravos nas plantações que começavam a acontecer aqui e que eram exploradas por Portugal, principalmente. Então, a gente teve esse olhar racista como base fundadora das nossas primeiras atividades da sociedade brasileira. Uma vez que os escravos, né, foram animalizados, desumanizados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que por mais de 300 anos, houve uma estrutura fundamentada, houve ideias construídas em cima de um olhar que desumanizou a população negra do país. Ainda que tenha sido ela quem de fato construiu o país. O Brasil foi construído pelas mãos pretas. O Brasil foi construído pelos africanos, em sua grande maioria. E aí, olha a ironia, a gente continua sendo um país bastante racista. O que a gente tem no Brasil é um racismo velado. E quando a gente vê manifestações de racismo bastante explícitas, a gente inclusive tende a ficar chocado. Mas a gente precisa ficar chocado com todo tipo de racismo da sociedade brasileira, seja ele explícito ou velado. É que no explícito é fácil entender essa relação racista, né? Porque a pessoa expressa, a pessoa deixa claro o desapreço dela pela outra pela questão da cor da sua pele. No entanto, há atos que não são ditos, mas que também são racistas. Quando você vê, por exemplo, empresas e empregos que exigem boa aparência para contratar seus funcionários. E aí, nessa boa aparência, muitas vezes não se encontra a população negra, que foi excluída dos padrões de beleza e que tem seus cabelos, por exemplo, que é inclusive um símbolo de luta dos movimentos negros, dos movimentos antirracistas, tem esses cabelos tidos como feios, como ruins, né, com apelidos que a gente sabe. Os cabelos crespos são odiados. As tranças típicas da cultura negra, né, os dreadlocks também, eles muitas vezes, eles são super bem vistos se uma pessoa branca faz, é estilo, é bonito, é descolado, uau. Se uma pessoa preta faz, nossa, que feio, que cabelo sujo, que cabelo estranho, né? E aí, muitas vezes, então, a gente vê postos de emprego obrigando mulheres negras a alisarem seus cabelos ou trabalhar só com os cabelos presos, né? Cabelo black, então, por isso que o Black Power tem esse nome, aquele cabelo crespo, bem armado, bem volumoso, tem esse nome, Black Power, porque é o símbolo do poder preto, é a aceitação desse cabelo, é a aceitação da raça, é o orgulho. E esse orgulho é fundamental para que a gente subverta e mude as estruturas. Então, a maioria, nem todos, mas a maioria das correntes do movimento negro são correntes que lutam para romper esse racismo estrutural. E lutam tentando desmistificar no nosso cotidiano atitudes que nós não achamos que são racistas, mas que são. Inclusive as tais brincadeiras. Ah, é uma brincadeira. Racismo nunca é brincadeira. Racismo sempre será crime e sempre será desumano. Se a lei não basta para te dizer que algo é errado, a sua capacidade de ser humano, a sua capacidade minimamente sentimental, a sua capacidade
emocional tem que lhe fornecer a ideia de que você desumanizar um ser humano pela cor da sua pele também te desumaniza. No ponto que a compreensão do outro, compreender que a diversidade, compreender as diferenças da cultura, dos aspectos, da aparência do outro, é parte do que nos faz humanos. É parte da nossa racionalidade, da nossa compreensão da diversidade. Se você é incapaz de compreender a diversidade e você acha que ela é inferior, há inferioridade em você também, porque uma das características humanas, que é essa compreensão, está um pouco adormecida. Então, é importante compreender que ser racista é um absurdo e é desumanizador, tanto do sujeito que você trata, quanto da sua própria ação, ok? O movimento negro tá cheio de motivos para continuar lutando. Nós temos um genocídio da população preta periférica brasileira e principalmente a população jovem. Quantos casos nós vimos na mídia? Por exemplo, há pouco tempo, o Black Lives Matter, que é um movimento de luta antirracista norte-americana, ganhou força no mundo inteiro. E no Brasil nós também tivemos marchas desse movimento. Mas é importante sempre lembrar, vidas pretas importam, que é o que significa, né, Black Lives Matter, não só nos Estados Unidos, ou não só pelo racismo que a gente vê tão claro lá nos Estados Unidos. Aqui, todos os dias, nós temos a população preta e pobre morrendo. Então, nós precisamos também trazer os olhos para dentro da nossa estrutura, tá? Às vezes é a morte acidental, a confusão com o bandido, ele tava no lugar errado com o guarda-chuva na mão, como se houvesse justificativa para uma matança apontada, inclusive, pela ONU como um genocídio da população preta periférica brasileira. Então, o movimento negro, ele se fundamenta profundamente na ideia de mudar as estruturas dessa sociedade, ok? O próximo movimento é o movimento LGBTQIA+. Esse movimento já teve várias siglas. A última sigla aí é o LGBTQIA+, mas às vezes colocam mais coisas, porque é um movimento de lésbicas, L, G de gays, B de bissexuais, LGBT de transexuais e travestis, Q de queer, A de assexual e mais, e tem o I de intersexual e tem o mais, que é das outras possibilidades aí de orientações e de identidade de gênero. Esse movimento luta contra uma leitura bastante do senso comum e muitas vezes até, no nosso caso, fundamentada na religiosidade, de que ser homossexual, de que ser transexual, de que ser travesti, de que ser lésbica, né, é errado, de que ser bissexual é errado. É importante a gente entender que a questão de gênero ou de identidade de gênero, a questão de orientação sexual, são questões que ainda são estudadas, não há uma definição se nascemos, se nos tornamos, mas independente se nascemos ou nos tornamos gays, lésbicas, transexuais, travestis, assexuais, não importa. O importante é o respeito. Mais uma vez eu caio na questão de que se você desrespeita o outro, se você desumaniza o outro, você está automaticamente também se desumanizando, porque você está negando uma das características fundamentais do ser humano, que é a capacidade de olhar o outro, de compreender o outro. Percebem? Independente, então, da religião, se você acha certo, se você acha errado, se você acha que tá escrito na Bíblia, se não tá, se você acha que na natureza tem ou não tem, independente se foi condicionamento social, independente se é condição natural, que nós não sabemos, repito, independe disso. A questão aqui é respeito, a questão aqui é acesso a direito. O Brasil é um dos países com mais crimes de homofobia e transfobia do mundo. Isso é apontado, inclusive, fora do país. E o mais irônico é que, por exemplo, em sites de pornografia, filmes com travestis e transexuais são altamente consumidos no Brasil. Mais de 70% do consumo desse tipo de filmes é com travestis e transexuais. No entanto, na rua,
a gente vê o ódio contra essa população. É discrepante, né? Isso se fundamenta na ignorância, no preconceito, no querer apagar aquilo que foi tido como não certo, como errado, como não natural, mas que às vezes provoca até alguns desejos nas pessoas e elas não sabem lidar. Romper com a homofobia e com a transfobia vai também além de olhar aquilo que está explícito na sociedade, aquilo que a gente vê que é a mortalidade cotidiana. Tá também nos atos, nos menores atos, ou no fato de que as travestis e transexuais ocupam, na maioria das vezes, profissões alheias ao mercado formal de trabalho, porque há uma dificuldade de empregabilidade dessa população em serviços que seriam comuns. Professoras travestis, transexuais, políticos travestis, transexuais, engenheiros, médicos, advogados, enfim, qualquer profissão. Elas estão muito mais presas a determinadas profissões que estão estereotipadas. Algumas profissões do ramo da beleza e também na prostituição. E aí, a pessoa não precisa ter visto um crime explícito, mas esses dados nos mostram que o alto número dessa população dentro da prostituição tá ligado com o preconceito que essa sociedade tem. Que pode não ser dito, que pode não ser violento da violência física. Mas são violências simbólicas, são violências que inferiorizam e diminuem a vida daquelas pessoas. Então aqui, mais uma vez, não interessa a sua opinião, se é certo ou se é errado. O que cada um faz de sua vida deve ser respeitado, se não fere a vida do outro. E o amor, ferir mais do que o ódio, é algo que eu nunca vou compreender. As pessoas se revoltam com a expressão de ódio se revoltam com as expressões de amor vindas dessa população. No entanto, poucos se importam com as expressões de ódio cotidiana contra essa população. Hipocrisia, preconceito, enfim. Então a luta por esses movimentos é por direitos mínimos, coisas que nós já conquistamos, ainda estão sendo conquistadas por essa população. E é absolutamente genuíno o direito de luta dessa população. Por fim, o movimento pela terra. O movimento pela terra é um movimento que luta pela reforma agrária. No Brasil, nós temos o MST como um grande expoente, mas ele não é o único. É porque ele é um movimento histórico. E você fala MST, as pessoas já falam, aqueles bandidos, ladrões de terra. Na realidade, a função fundamental do MST é procurar as terras improdutivas do Brasil, apontar aos órgãos do governo para que essas terras entrem na reestruturação e redistribuição da terra. Isso se chama reforma agrária. Tem muita terra improdutiva parada. E pela nossa Constituição, o que dá o direito aos indivíduos do uso da propriedade da terra é que ela também cumpra sua função social. Sua função social é tirar existência dessa terra, é plantar para vender, para ter lucro, é plantar para comer, é ocupar essa terra para que ela forneça algo para a sociedade. Ela tenha uma função junto à sociedade. Se ela está abandonada, ela não está fornecendo essa função, ela não está cumprindo. E constitucionalmente, isso não se enquadra no direito à propriedade. Para a Constituição brasileira, o cumprimento da função social é uma condição para que a propriedade pertença a quem tem sua escritura. O que o MST faz é olhar essas terras, apontar ao governo para que elas sejam redistribuídas. E uma coisa é que o movimento não rouba terras. A nação paga por essas terras, né? A federação paga por essas terras para os agricultores aí, em acordos que são feitos, inclusive, muitas vezes a preço de mercado, na maioria delas. E aí redistribui. O MST não rouba a terra, até porque se o movimento vê uma terra, aponta e já entra nessa terra para morar, para plantar, para fazer qualquer coisa, ele perde o direito a essa terra. Os processos de verificação e reforma da terra exigem que essa população aponte, muitas vezes eles acampam até fora dessas terras, para depois que essa terra for reformada, eles sejam assentados nessa terra. Então nós temos os acampamentos e os assentamentos. Acampamento é o processo em que esse movimento social está buscando essas terras e apontando para o governo. Depois que essa terra é comprada pela nação, né, pela federação e distribuída, essas pessoas são assentadas. É importante que vocês saibam que essas terras, elas são do governo,
Elas são da nação e de usufruto dos assentados. Usufruto vitalício. Quer dizer que os assentados vão usufruir para sempre. Mas eles não têm escritura daquela terra para vender, como muita gente diz. Ah, os bandidos do MST ficam aí pegando terra e vendem para fazer dinheiro. Não, isso é mentira. Essas vendas, elas são feitas por pessoas mal intencionadas que podem entrar no movimento. Em todo lugar tem gente mal intencionada. Se elas são feitas de maneira ilegal, com contratos grilados, com contratos de gaveta. Porque a terra não pode ser vendida. A terra tem que ser usada por quem foi assentado. Porque a ideia da reforma agrária e a ideia de assentar as famílias é fazer com que aquela terra finalmente cumpra a sua função social. A reforma agrária é fundamental porque ela distribui existência, emprego, alimentação para a população. A agricultura familiar, que é a agricultura que geralmente vem dessas terras assentadas e pequenas propriedades de pequenos agricultores, é fundamental para a alimentação do povo brasileiro. Se hoje nós estamos vivendo uma alta dos alimentos no mercado, e todos vocês sabem aqui, estamos em setembro de 2020, essa alta está ligada com o fato de que a agricultura familiar não é suficiente para fornecer alimentos. E a gente fica muito à mercê do agronegócio. O agronegócio são enormes propriedades de terra que concentram o lucro na mão de uma pessoa. E mais do que isso, esses produtos que são produzidos à base de muito agrotóxico, muita mecanização no campo e pouca empregabilidade de mão de obra, muitas vezes não servem para o mercado interno. Eles são vendidos para o mercado externo. Ou seja, eles vão atender às necessidades de outros países. Porque essa venda é feita em dólar e aí o agricultor ganha mais. Ou seja, a terra não cumpre a função de distribuir o direito à alimentação, o direito à subsistência. Ela acaba virando apenas mercadoria na mão de meia dúzia que controlam a economia do país. Então, quando você vê o aumento nos preços do mercado, saiba que a defesa da reforma agrária é uma das maneiras de evitar que isso continue acontecendo e que nós estejamos tão frágeis no ramo da economia alimentar, que é um dos ramos que nós mais produzimos no país e, no entanto, mais exportamos em vez de suprir nosso mercado interno e garantir a boa alimentação, com preço justo aos brasileiros. Essa defesa, ela é boa para todos, inclusive para os próprios trabalhadores que precisam desses produtos para viver. É isso, gente. Valeu! Até a próxima aula!